Prólogo. A Lareira de Gales. A vila de Llynfan, no coração úmido e verde dos reinos de Gales, era pequena demais para ter nome em muitos mapas. Casas de pedra e palha enfileiradas contra o vento frio, um riacho que cantava baixinho à noite, e uma taberna que cheirava turfa queimada e hidromel barato. Era ali, numa noite de outono em que a névoa subia do chão como fumaça de fogueira antiga, que o velho Vinícius sentava toda semana junto à lareira da taverna O Corvo Bêbado. Ele era magro, careca por baixo do capuz surrado, com rugas que pareciam mapas de batalhas esquecidas e olhos que ainda brilhavam quando contava histórias. Os moradores, pastores de ovelhas, ferreiros sujos de fuligem, viúvas de olhos fundos e crianças de pés descalços, se reuniam ao redor dele como se o fogo fosse o único que os mantinha vivos. Vinícius pigarreou, cuspiu uma migalha de pão de centeio duro no chão e ergueu a caneca rachada. A luz alaranjada da lareira dançava em seu rosto. Senhoras e senhores, começou ele, voz rouca mas firme, como quem já gritou ordens em campos de batalha e agora só queria ser ouvido. Hoje gostaria de contar a história de 4 cavaleiros. 4 heróis. E, acima de tudo, 4 amigos que, apesar das diferenças, um safado incorrigível, um meticuloso chorão, um brutamonte giratório e um contador de moedas rabugento, sempre ficaram unidos em prol da Irmandade e da Bretanha. Ele fez uma pausa. Uma criança pequena, com olhos arregalados, perguntou baixinho: eles eram fortes, vovô Vinícius? O velho sorriu torto. Fortes? Ah, eram. Mas não do jeito que vocês pensam. Eram fortes para aguentar hidromel azedo, flecha na bunda, bruxa profetizando desgraça e um rei que preferia bravata a bom senso. Eram fortes para brigar entre si e ainda assim morrer juntos. Uma senhora idosa, enrolada em chale puído, murmurou: conta direito, velho, sem esconder as partes sujas. Vinícius riu, um riso seco que terminava em tosse. Sem esconder? Então escutem com atenção, porque essa não é a versão cantada pelos bardos bonitinhos de Camelot. Essa é a verdadeira história. A que tem tripa estirada no chão, cu estrupado, roubos de hidromel, possessão de fantasma safado, vacas preguiçosas que não dão leite e um rei que prendeu o único homem sensato do reino porque não aguentava ser contrariado. Ele inclinou-se para a frente, o fogo crepitando como se quisesse ouvir também. Quero que todos escutem com atenção sobre essa lenda de heróis. Sobre Sir Elson, que piscava até na morte, Sir Eloy, que contava flechas enquanto morria, Sir Maicon, que girou lança até o último suspiro, e eu mesmo, Sir Vinícius, o único que sobrou para contar. Fomos os maiores conselheiros do rei e os maiores idiotas da Bretanha. Uma risada baixa correu pela taverna. Alguém passou uma caneca de hidromel aguada. Vinícius tomou um gole, fez careta e continuou. Agora quero que todos escutem a verdadeira história do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Não a versão com espadas brilhantes e donzelas puras. A versão com lama, sangue, hidromel derramado e 4 amigos que, mesmo morrendo como trouxas, nunca deixaram de ser irmãos. Ele ergueu a caneca, os olhos fixos no fogo como se visse Camelot queimando de novo. Pela Távola Redonda. Pelos 4 idiotas que quase salvaram o reino. E pelo cu de todos nós, que sobreviveu para contar. Todos ergueram suas canecas em silêncio. O fogo crepitou mais alto. E Vinícius começou. Era uma vez, num toco de carvalho podre que chamávamos de Távola Redonda. Fim do prólogo. Introdução. No ano da graça de Nosso Senhor de 512 d.C., ou por aí, nas terras úmidas e cheias de lama da Bretanha, onde o rei Arthur ainda tentava manter a ordem com uma espada enfiada numa pedra teimosa, existia a famosa Távola Redonda. Mas não era aquela grandiosa de Camelot. Não. Era um toco de carvalho velho, rachado e coberto de musgo, plantado no meio de um campo de pastagem onde as vacas pastavam e os cavaleiros da távola discutiam quem tinha a lança mais comprida. Os 4 cavaleiros escolhidos para sentar naquele toco eram Sir Elson, o mais falastrão e beberrão, Sir Eloy, o que falava pouco mas quando abria a boca era só besteira, Sir Maicon, o brutamontes que levantava escudo e boi com a mesma facilidade, e Sir Vinícius, o mais sábio, que lia pergaminhos velhos e sabia misturar poções de boldo para curar ressaca de hidromel. Eles juraram lealdade ao rei, mas passavam o dia caçando javalis, contando lorota e brigando por causa de quem comeu o último pedaço de pão de centeio. Pela Virgem Maria, Sir Maicon, tu comeu meu pão. Foi o Elson, que come como porco no chiqueiro. E assim ia. Numa noite de lua cheia,
quando os corvos grasnavam como almas penadas e o vento uivava pelos carvalhos, Sir Elson foi ao bosque sagrado para fazer suas necessidades, porque até cavaleiro precisa, né? Pisou num túmulo antigo, coberto de runas pagãs, e despertou o espírito de um antigo demônio safado, conhecido nas lendas como Libertino do Além ou Fantasma do Pau Encantado. Era um espírito lascivo, daqueles que no tempo dos druidas já tentava seduzir pastores e donzelas com promessas de encantamentos noturnos. O espírito entrou no corpo de Sir Elson como flecha em alvo. Os olhos do cavaleiro brilharam com fogo infernal, e ele ganhou um sorrisinho torto, daqueles que dizem hoje a noite vai ser boa. Voltou para o acampamento da Távola Redonda possuído, com a armadura rangendo e a voz rouca: ó nobres irmãos de armas! Venham cá que vos mostrarei um torneio de outra natureza. Primeiro atacou Sir Maicon, que dormia deitado sobre sua capa perto da fogueira. O Elson possuído se aproximou de gatinhas, sussurrando: Maicon, meu forte companheiro, deixa eu te mostrar o verdadeiro golpe de lança, sem escudo. Maicon acordou sobressaltado, brandindo o machado. Pela cruz de Cristo, Elson! Que demônio te possuiu? Isso não é cavalaria, é safadeza do inferno. Sir Eloy ouviu o alvoroço e veio correndo com a espada curta na mão. Que patifaria é essa? Solta o Maicon, seu cão endiabrado. Mas o fantasma virou pro Eloy e riu. 2 cavaleiros valem mais que um. Vinde, Eloizinho, que o além tem espaço para dança de 2 ou 3. Tentou agarrar os 2 ao mesmo tempo, rolando no chão como javali no cio, enquanto Maicon e Eloy se debatiam gritando socorro. O Elson virou sodomita demoníaco. Foi quando Sir Vinícius, que estava consultando as estrelas e um grimório roubado de um monge bêbado, ouviu os berros. Pegou sua espada longa, a famosa cortadora de feitiços, e correu pro meio da confusão. Pelo sangue de São Jorge! Basta, espírito imundo! Num golpe preciso e heróico, zás! Cortou fora o membro encantado do Elson possuído. O corte foi limpo, como quem decepa galho seco. Sangue negro jorrou, e o fantasma gritou com voz de soprano: arg! Meu cetro real! Sem isso sou apenas fumaça. A magia se quebrou na hora. O espírito saiu do corpo de Elson como vapor de caldeirão, subindo pro céu noturno aos berros e sumindo entre as nuvens. Sir Elson caiu de joelhos, gemendo: pelas chagas de Cristo, que foi isso? Sonhei que era um sátiro num banquete pagão? Ficou ali, sem o equipamento completo, mas vivo e livre. Maicon e Eloy se levantaram, ofegantes, sujos de lama e gratidão. Sir Vinícius, salvador da honra da Távola. Sente seríamos desonrados pelo além. Vinícius limpou a espada na capa. Foi só um corte bem dado, irmãos. Agora, façamos as pazes. Os 4 se reuniram ao redor do toco redondo, juraram lealdade renovada, amizade eterna e nunca mais deixar ninguém ir sozinho pro bosque à noite. Sir Elson, agora mais calmo e reduzido, virou o contador de histórias da corte. Eu vos juro, foi o fantasma mais safado que já vi. E viveram aventuras, caçaram dragões, ou pelo menos tentaram, e contaram a lenda pros outros cavaleiros, que riam até cair da sela. E assim, a Távola Redonda ficou mais unida que nunca. Mas cuidado, ó viajante, se ouvir um assovio lascivo no bosque à noite, corre, que o fantasma do pau encantado ainda procura reposição. Fim. E que Deus nos guarde dos demônios safados. Capítulo 1. A cerejeira da discórdia e o cu arrebentado. Era uma vez, lá na Bretanha do século V, onde o rei Arthur ainda brigava com Excalibur para ela sair da pedra. Dizem que era porque a espada estava com preguiça crônica, e a Távola Redonda era só um toco de árvore coberto de liquens e cocô de pombo. Os cavaleiros sentavam ali e fingiam que eram heróis, mas na real passavam o dia contando piada de peido e bebendo hidromel que parecia mijo de cavalo. Nossos 4 heróis idiotas eram Sir Maicon, o brutamontes que levantava um boi com uma mão e coçava o saco com a outra. Sir Eloy, o reclamão magrelo que chorava por qualquer coisa, tipo ai, uma formiga me mordeu no dedão. Sir Elson, o safadão master, que olhava para os amigos como se fossem o último pedaço de queijo no banquete. Sir Vinícius, o velho sábio que lia livros em latim errado e resolvia tudo com toma uma poção de boldo e cala a boca. O rei, cansado da choradeira eterna entre Maicon e Eloy, que brigavam até por causa de quem tinha o cavalo com o pum mais fedido, deu pros 2 um pomar de cerejeiras lindão, daqueles com frutos vermelhos que pareciam bundinhas de bebê.
Dividam no meio, seus palermas, gritou o rei, derrubando o cálice de vinho no chão. Maicon berrou: eu sou maior, pego 70%. Tu és só um graveto com armadura, Eloi. Eloi rebateu: maior em barriga de cerveja. Eu mereço mais porque sou mais bonito. Olha minha barba cacheada. E aí virou o caos total de besteirol. Os dois mediam o pomar com uma corda velha cheia de nó, discutiam se a linha era reta ou torta como dente de bruxa. Maicon chutava as árvores do Eloi gritando: ops, meu pé escorregou. Eloi respondia jogando cocô de vaca nas raízes do Maicon. Toma, fertilizante natural, seu gorila. Era briga de rolar no chão, xingamento em bretão misturado com latim vulgar. E os pássaros fugiam voando para os lados pensando: esses humanos são doidos varridos. Agora, a parte de terror com besteirol máximo e safadeza dark. Numa madrugada escura como breu, com neblina subindo que nem fantasma bêbado, e os corujas piando a goggle, vai dar merda. Sir Elson, que estava escondido atrás de uma moita rindo da treta diurna, resolveu aproveitar o momento. Ele esperou todo mundo roncar no acampamento, Maicon roncando como trovão, Vinícius resmungando sonhos com poções, e invadiu a tenda do Eloi de mansinho, com a armadura rangendo que nem carroça velha em estrada de pedra. Eloi estava dormindo de barriga para baixo, sonhando com cerejeiras dançando polca. Elson, com um sorrisão de demônio safado, pulou em cima dele como um lobo no cordeiro. SHHH, Eloizinho, relaxa que é só uma massagem cavalheiresca, com extras. E aí, estrupou o pobre Eloi de verdade, sem dó nem piedade, num vai-e-vem que durou o tempo de uma Ave Maria rezada ao contrário. Eloi acordou no meio, gritando: ai, meu cu! Seu demônio filho de uma égua! Isso não é lança de torneio, é punição do inferno. Mas Elson tapou a boca dele com uma luva suja e continuou a cavalaria noturna, rindo baixinho. É pra tu esquecer as cerejas, vai ficar pensando em mim agora. No dia seguinte, Eloi saiu da tenda andando todo torto, com as pernas arqueadas como arco de flecha quebrado, gemendo: ai, ai, meu rabo tá ardendo que nem pimenta no olho. Pegou uma bengala velha de carvalho, aquela que usavam para bater em javali, e passou a semana inteira mancando pelo castelo, sentando só de ladinho em almofada de palha, e choramingando para quem quisesse ouvir: não consigo nem montar no cavalo sem gritar. Esse Elson me transformou num aleijado de honra ferida. Eloi foi mancando até San Vinícius, o mais antigo e sábio, chorando lágrimas grossas. San Vinícius, pelo sangue de Cristo e pela barba de Merlin. Esse Elson me desgraçou na calada da noite. Meu cu tá pegando fogo, ando de bengala como velho de 100 anos, e as cerejeiras agora parecem dardos do diabo pra mim. Vinícius coçou a careca, ele era careca por baixo do elmo, segredo de estado, tomou um trago de hidromel que parecia vinagre, e chamou a galera pro toco redondo da távola. Maicon veio rindo tanto que derrubou o escudo. Haha, Eloi tá andando que nem pato com hemorroida. Elson veio com cara de santo, piscando inocente. Eu? Foi um sonho ruim, juro pela Virgem. Eloi apontou a bengala para ele. Sonho? Meu rabo discorda, seu safado. Vinícius bateu o cajado no toco e decretou, com voz de juiz do juízo final: Sir Elson, tu violaste a honra do teu irmão de armas de forma vil e besteirosa. Pagarás 50 moedas de prata ao Eloi, para ele comprar um guento pro rabo ardente e talvez uma armadura com tranca na bunda. E da próxima, eu te mando pro calabouço com os ratos safados. Elson resmungou: tá bom, mas foi só uma brincadeira de madrugada. 50 moedas? Vou ter que vender meu cavalo. Mas pagou, com cara de quem comeu limão podre. Aí Vinícius virou pros dois do pomar. Quanto às cerejeiras, para acabar com essa palhaçada idiota: Maicon, tu divide o terreno em 2 partes iguais com tua força bruta. Eloi, tu escolhe primeiro qual metade quer, já que tá mancando e merece pena. Maicon dividiu o pomar com uma machadada dramática, deixando 2 metades idênticas, mas uma com mais sombra, óbvio. Eloi, ainda gemendo, escolheu a melhor metade e piscou: pelo menos ganhei algo bom dessa desgraça. No fim, os 4 se reuniram no toco, com cestos de cereja explodindo de maduras, hidromel fluindo como rio, e um javali assado que Maicon caçou com as mãos nuas. Eloi sentou devagarinho na almofada, ainda com a bengala do lado, mas rindo: meu rabo arde, mas as cerejas adoçam a vida. Maicon deu um tapa nas costas dele, leve: pra não doer mais, desculpa a briga, irmão. Próxima vez, dividimos o javali também. Elson pediu perdão com um brinde: saúde ao rabo ardente do Eloi. Sem ressentimento,
né? Vinícius sorriu sábio. Vede, idiotas, a távola une até os rabos feridos. Eles comeram cereja até a barriga inchar, beberam até ver duendes dançando, contaram piadas sujas sobre o lança noturna do Elson e juraram amizade eterna, com Eloy prometendo trancar a tenda da próxima vez. Eloy andou de bengala por mais uma semana, virando piada da corte, olha o cavaleiro da bengala mágica. Mas no fim tudo virou lenda de besteirol, a noite em que o Elson plantou sua cereja errada. E viveram felizes, com cerejas, hidromel e rabos curados. Mas cuidado, se ouvir um rangido de armadura à noite, feche bem as pernas. Fim. E que São Jorge proteja os rabos dos cavaleiros safados. Capítulo 2. Os saxões chegam e o rei chama os palermas. Era uma vez, ainda no século V da graça de Nosso Senhor, ou seria da desgraça, dependendo do hidromel, na ilha da Bretanha, onde o rei Arthur finalmente tinha tirado a Excalibur da pedra com a ajuda de um pouco de óleo de oliva roubado da cozinha. Mas mal ele piscou, e bum! Os saxões, aqueles bárbaros loiros com machados enferrujados e sotaque que parecia gargarejo com cerveja azeda, começaram a desembarcar na costa como se fosse um piquenique invasor. Barcos de madeira podre chegavam aos montes, cheios de guerreiros gritando "O Otã nos proteja", enquanto pisavam em conchas e xingavam o mar gelado. O rei Arthur, com a coroa torta e a barba desgrenhada, mandou mensageiros a cavalo, aqueles pobrezinhos que corriam mais que coelho fugindo de raposa, para convocar os 4 cavaleiros da távola redonda, que, lembrem-se, era só um toco de carvalho fedendo a mofo, com marcas de copo de hidromel por todo lado. Venham logo, seus preguiçosos! Os saxões estão chegando para roubar nossas cerejeiras e nossas donzelas, ou o contrário, sei lá. Sir Elson, o mais velho e safado, com barba grisalha que coçava mais que piolho em cão vira-lata, e um olho que piscava para tudo que se mexia, chegou primeiro, montado num cavalo manco, rindo. Rei, se os saxões quiserem donzelas, eu dou umas dicas. Mas se quiserem cerejas, aí é guerra mesmo. O rei ignorou a piada e o nomeou responsável pela preparação dos cavaleiros. Elson, treina esses bobos para lutar direito, não para dançar quadrilha. Sir Eloy, o meticuloso e responsável, aquele que contava até as formigas no pomar e organizava as espadas por tamanho, cor e cheiro, veio em seguida, com uma lista de tarefas mais longa que a Grande Muralha, se existisse na época. Majestade, eu já calculei. Precisamos de 342 flechas por arqueiro, mais 17 para reserva de pum de pombo. O rei assentiu e o botou para preparar os arqueiros. Eloy, faz eles mirarem nos saxões, não nas bundas uns dos outros. Sir Maicon, ou Maicon, dependendo do escrivão bêbado, o mais forte, com músculos que pareciam troncos de árvore e força para derrubar um castelo com um arroto, chegou bufando, carregando 2 lanças nas costas como se fossem palitos de dente. Rei, eu esmago esses saxões como uva podre. Arthur o nomeou para preparar os lanceiros. Maicon, treina eles para furar inimigos, não para coçar as costas. Por fim, Sir Vinícius, o mais sábio, com rugas que contavam histórias melhores que bardo de taverna, e uma bolsa cheia de pergaminhos amassados, chegou calmamente, coçando a careca por baixo do elmo. Ó rei, a sabedoria diz, sem comida, exército vira bando de famintos chorões. Arthur botou na logística financeira. Vinícius, cuida do pagamento dos soldados e do transporte de alimentos. Nada de hidromel para os glutões. Os 4 se reuniram no toco redondo, com o rei no meio, e começaram a planejar a defesa da ilha. Mas ó, que besteirol! Elson sugeriu cavaleiros com armaduras brilhantes para cegar os saxões, e de quebra, atrair donzelas pro pós-batalha. Eloy rebateu, idiota! Arqueiros precisam de precisão, não de brilho. Eu proponho flechas envenenadas com sumo de cereja azeda, faz os saxões cagarem até a morte. Maicon riu, lanceiros na frente. Eu ensino eles a girar a lança como moinho, esmaga tudo. Vinícius pigarreou, calma, palermas. Eu cuido das moedas, pago soldados com cerejas se o ouro acabar, e transporto pão num carro de boi encantado ou só um burro teimoso. O rei massageou as têmporas. Ideias ótimas, se a gente quiser virar piada para os bardos. Continuem pensando, enquanto eu bebo para esquecer. No dia seguinte, com saxões já montando acampamento na praia, fazendo fogueiras com madeira roubada e assando salsichas que fediam a chucrute velho, os 4 cavaleiros voltaram pro toco da távola, cada um com a ideia do século para defender a Bretanha. O rei Arthur sentou no meio, com Excalibur no colo como bicho de estimação, e disse, falem,
Mas sem besteira, quem eu engano? Soltem o verbo. Sir Elson, o safado chefe dos cavaleiros, começou piscando para os amigos. Ó nobres, minha ideia é treinar os cavaleiros para atacar de surpresa à noite. Eu entro primeiro, disfarçado de saxão loiro, com peruca de palha, e distraio eles com danças sensuais. Aí os cavaleiros pulam e pá. Vitória com estilo. Eloy rolou os olhos. Dança sensual? Tu vai estrupar o plano todo, seu velho tarado. Mas Elson continuou. E pros cavaleiros, armaduras com espinhos na bunda, pros saxões pensarem 2 vezes antes de atacar por trás. Sir Eloy, o meticuloso dos arqueiros, apresentou um pergaminho enrolado como se fosse o Santo Graal. Eu calculei tudo. Arqueiros em fileiras perfeitas, flechas com pontas de cereja petrificada para furar a armadura saxã. Ideia genial. Atirar flechas com bilhetes dizendo volte para casa, loirinho. Guerra psicológica. E se falhar, flechas com cocô de vaca na ponta, para infeccionar e fazer eles cheirarem pior que já cheiram. Maicon deu risada. Cocô? Tu é meticuloso até na merda. Eloy. Sir Maicon, o forte dos lanceiros, bateu no peito que ecoou como tambor. Minha ideia é simples, porque cérebro pequeno pensa grande. Lanceiros formam parede de lanças, como ouriço gigante. Eu na frente, girando minha lança como hélice de moinho maluco, corto saxões como grama. E pros fracos, ensino a gritar bum, enquanto furam, para assustar. Se os saxões vierem de barco, atiro lanças como arpões e afundo tudo. Vinícius murmurou. E o pagamento pros lanceiros? Tu acha que eles lutam de graça, seu gorila? Sir Vinícius, o sábio da logística, desenhou no chão com graveto, um mapa torto que parecia mais um rabisco de criança ideias boas, mas sem ouro e comida, vira bagunça. Eu proponho, financio a defesa vendendo cerejas pros saxões disfarçados. Eles compram, a gente envenena com boldo e eles voltam para casa com diarreia. Logística de alimentos. Carroças puxadas por burros teimosos, carregadas de pão duro e hidromel aguado. Pagamento pros soldados. 5 moedas por saxão morto, mais bônus se trouxerem a barba loira como troféu. E pro transporte, uso rios. Flutuamos os sacos de farinha, se molhar vira mingau pronto. Os 4 discutiram o dia todo, com ideias voando como flechas erradas. Elson queria cavaleiros safados para seduzir as saxãs e causar ciúme, Eloy arqueiros com óculos de vidro roubado de monge para mirar melhor, Maicon lanceiros com lanças explosivas de pum de feijão, e Vinícius logística com pombos mensageiros carregando moedas no bico. O rei ria tanto que derrubou a coroa. Vocês são idiotas geniais. Vamos misturar tudo, defesa com dança, cocô, giradas e mingau. Os saxões vão fugir rindo. No fim, os saxões ouviram os planos malucos, graças a um espião que riu tanto que se entregou, e desistiram. Esses bretões são doidos. Voltamos para casa. A Bretanha foi salva pelo besteirol, e os cavaleiros brindaram com hidromel, jurando mais aventuras idiotas. Fim dos capítulos. Por enquanto. E que Merlin proteja a ilha dos planos safados. Capítulo 3. A traição dos saxões e a festa do caos. Enquanto os 4 cavaleiros da Távola Redonda e o rei Arthur estavam ocupados planejando defesas mirabolantes no norte da Bretanha, com Elson treinando cavaleiros para dança sensual de distração, Eloy contando flechas uma por uma como se fossem joias da coroa, Maicon girando lanças que nem peão maluco, e Vinícius contando moedas imaginárias para ver se dava para comprar mais hidromel. Os saxões, aqueles loiros espertalhões, deram uma de espertos. Eles fingiram que estavam desembarcando de vez no norte, montaram os acampamentos falsos com tendas vazias e fogueiras de palha para fazer fumaça, gritaram uns Wotan falsos e deixaram os barcos quebrados na praia como isca. Aí, de noite, os guerreiros principais entraram nos navios restantes, deram a volta na ilha inteira, contornando a costa como quem faz curva para evitar pedágio, e desembarcaram sorrateiros no sul, onde ninguém esperava nada além de ovelhas pastando e camponeses dormindo. Para comemorar a vitória iminente, porque eles estavam achando que os bretões estavam distraídos no norte, o rei Arthur resolveu dar uma festa daquelas no grande salão de Camelot, ou melhor, no barracão grande de madeira que servia de castelo. Hidromel correndo como rio, leitão assado, pães duros e cerejas do pomar polêmico de Eloy e Maicon. Todo mundo estava lá, camponeses, donzelas, bardos bêbados e os 4 cavaleiros no centro da bagunça. Mas besteirol nível máximo, Eloy e Maicon estavam brigando de novo, dessa vez por causa de uma troca idiota que fizeram semanas antes. Maicon,
achando que era esperto, trocou sua plantação de trigo, que ele jurava que era ouro em grão, por 3 vacas do Elói. Resultado: O trigo que brotou era tão ruim que parecia capim seco misturado com mofo, dava para fazer pão que mais parecia tijolo. Das 3 vacas, só uma produzia leite, e esse leite era azedo que nem vinagre de bruxa. As outras 2 só ficavam mugindo e comendo feno como se fossem princesas. Elói apontava o dedo pro Maicon, seu gorila burro. Meu trigo era premiado, dava para fazer pão que nem nuvem. Agora tu me deu vacas preguiçosas que nem leite decente produzem. Maicon retrucava, batendo no peito, tu que é meticuloso demais. As vacas são fortes, vão dar bezerros que nem tanques. O trigo era ruim mesmo, tu que plantou torto. Eles estavam quase se pegando no meio da mesa, jogando pão duro um no outro, enquanto o hidromel voava. Enquanto isso, Sam Elson, o safadão eterno, estava no canto escuro do salão tentando comer o cu de um camponês grandalhão que tinha vindo entregar lenha. O camponês estava bêbado, rindo. Sam, minha honra é de madeira, não de manteiga. Elson sussurrava, relaxa, é só uma massagem medieval, com final feliz. O coitado se debatia entre risos e tapas, e a festa virava um circo. De repente, a porta do salão se escâncara com um estrondo. Entra um cavaleiro batedor, todo suado, coberto de lama, cavalo espumando na porta. Saxões. No sul. Eles deram a volta na ilha. Tão marchando para cá agora, milhares deles com machados e cara de quem comeu pão azedo. Vão atacar a cidade principal ao amanhecer. O salão ficou em silêncio por uns 3 segundos, o tempo de alguém soltar um arroto alto. Aí virou pânico, donzelas gritando, bardos largando alaúdes, camponeses pegando forçados como se fossem espadas. Sam Vinícius, sempre o mais calmo, porque já estava contando moedas para ver quanto custava fugir, correu até o rei Arthur. Majestade! Os saxões nos enganaram como criança em feira. Precisamos marchar já para os pântanos do sul, lá a gente embosca eles. O terreno é mole, eles afundam com armadura pesada, a gente ataca de surpresa com o que tiver. Arthur, com a coroa torta e hidromel na barba, bateu na mesa, pela Excalibur. Vinícius tem razão. Formem o exército às pressas. Cavaleiros, lanceiros, arqueiros e camponeses. Todo mundo que souber segurar uma enxada ou um forcado vem. E assim, em poucas horas, o exército se formou, os cavaleiros treinados, poucos, os lanceiros de Maicon, ainda girando lanças como malucos, os arqueiros de Elói, com flechas contadas e bilhetes de xingamento prontos, e um monte de camponeses furiosos, putos da vida porque os saxões estavam vindo roubar o pouco que tinham, trigo ruim, vacas preguiçosas, cerejas azedas e honra questionável. Elson largou o camponês, que fugiu agradecendo a Deus. Maicon e Elói pararam de brigar na hora. Depois a gente resolve o trigo e as vacas. Agora é porrada nos loiros. Vinícius organizou as carroças de suprimentos, pão duro e hidromel aguado para os ânimos. O exército marchou pro sul, rumo aos pântanos nebulosos, com chuva fina caindo, lama até o joelho, mas todo mundo com raiva no peito. Camponeses gritando, vou enfiar meu forcado no cu-saxão. Elói murmurando, meu trigo ruim não vai para nada. Maicon batendo no peito, vou girar a lança até eles pedirem arrego. Elson piscando, se capturarmos saxãs, eu cuido da distração. E Vinícius contando, se a gente vencer, cobro imposto extra nos pântanos. Eles estavam prontos para a emboscada, ou pro maior besteirol de batalha da história. Fim do capítulo 3. Continua no próximo, se os saxões não fugirem de tanto rir da cara dos bretões. Capítulo 4. A emboscada nos pântanos e a vingança do rabo arrebentado. Os saxões, achando que estavam espertos demais, resolveram dar um desvio estratégico antes de atacar a cidade principal. Em vez de marchar direto para os portões de Camelot, eles viraram para o interior e invadiram a fazendinha isolada do Sam Elson, aquela que ele chamava de meu pequeno paraíso de safadeza e cereais. Lá estavam estocadas todas as moedas de prata que o safado tinha guardado, as 50 que pagou pro Elói mais um monte que ele economizou de donzelas e camponeses distraídos, além de sacos de trigo bom, não ruim que ele trocou com Maicon, e aveia que servia para engordar cavalos e fazer mingau para os dias ruins. Os saxões saquearam tudo, moedas tilintando nos sacos, trigo voando para os barcos, aveia espalhada como confete. Elson, que estava na emboscada nos pântanos, nem sonhava que sua fazenda estava virando buffet saxão. Quando soube depois, berrou, meus tostões! Minha aveia premium!
Esses loiros vão pagar caro, com o cu deles. Enquanto isso, nos pântanos do sul, o exército do rei Arthur estava escondido na névoa e na lama, esperando como crocodilo em rio sujo. Camponeses conforçados, arqueiros meticulosos do Elói, lanceiros giratórios do Maicon, soldados de espada improvisados, comandados pelo Vinícius, que contava cada homem como se fosse moeda, e Elson na retaguarda com um grupo de cavaleiros especiais, os que topavam atacar por trás, literal e figurativamente. Os saxões entraram no pântano marchando, armaduras pesadas afundando na lama, machados brilhando na luz fraca. Quando estavam bem no meio, perto demais para voltar, o rei Arthur, montado num cavalo que tremia de frio, ergueu Excalibur e gritou: "Agora, seus filhos da mãe! Pela Bretanha e pelo hidromel!" Primeiro veio o inferno das flechas. Elói, ainda mancando um pouco do rabo ardente anterior, deu comando com voz de professor bravo: "Arqueiros, soltem! E contém as flechas depois, hein?" Uma chuva de flechas caiu como granizo safado, algumas com bilhetes volta para casa, loirinho fedido, outras com pontas envenenadas com sumo de cereja azeda. Os saxões gritaram, formação quebrou, escudos viraram peneira. Aí Maicon berrou como touro no cio: "Lanceiros! Girar e furar!" Os lanceiros avançaram como ouriço enlouquecido, lanças girando, furando coxas saxãs e fazendo os loiros dançarem um forró involuntário na lama. Vinícius, com sua calma de quem conta moedas no meio da guerra, liderou a infantaria de espada. "Avante, seus miseráveis! Cada saxão morto é 5 moedas de bônus." Eles carregaram como avalanche de ferro e raiva, espada batendo em escudo, grito misturado com xingamento bretão. E Elson, na retaguarda, fechou o cerco com seus cavaleiros. "Peguem eles por trás, rapaziada! É o meu estilo favorito." Eles atacaram de surpresa, cortando caminhos de fuga, fazendo os saxões entrarem em pânico total. O Otã nos abandonou. Gritavam, correndo para todo lado, afundando na lama, largando machados e calças. O inimigo fugiu em debandada, voltando para os navios que estavam escondidos na costa sul. Mas antes de sumir no mar, um deles gritou: "Voltamos com mais. E com vingança." Sabiam que aquilo era só o primeiro round. No calor da batalha, quando a poeira e a lama baixou, descobriram que Elói estava ferido. Uma flecha saxã perdida tinha acertado bem na bunda dele, atravessando a armadura fina e fincando na nádega esquerda. "Ei, ai! Meu rabo de novo! Esses saxões têm mira de demônio!" gemeram, enquanto carregavam para a tenda do curandeiro. Enquanto Maicon contava os feridos, perdemos 12 camponeses, mas matamos uns 300 loiros. Vinícius contava o saque recuperado, moedas, armas, um saco de aveia que os saxões largaram, e o rei Arthur bebia hidromel para comemorar. Sir Elson viu a oportunidade. Entrou na tenda do Elói, que estava de bruços gemendo com a flecha ainda cravada. O curandeiro tinha tirado, mas o buraco ardia, e sussurrou: "Relaxa, Eloizinho, vou te curar com meu remédio especial." E aí, estrupou o coitado de novo, aproveitando que o rabo já estava aberto pela flecha. Elói tentou gritar, mas estava fraco. "Seu safado! Meu cu já está destruído, não precisa piorar." De manhã, com o sol nascendo e o exército se preparando para voltar, Elói mancando pior que nunca, agora com 2 feridas no rabo, uma de flecha, outra de Elson, chamou Vinícius para a tenda. "San Vinícius, pelo amor de São Jorge e de todas as virgens. O Elson me arrebentou todo o ânus. Perdi todas as pregas. Tá tudo liso que nem estrada romana. Eu ando que nem pato com hemorroida dupla." Vinícius coçou a careca, suspirou e foi falar com o rei Arthur. "Majestade, o Elson cometeu mais uma safadeza. O Elói tá destruído. De novo. Sugiro que a parte do saque que caberia ao Elson, as moedas saxãs, as armas boas, vá pro Elói como compensação. Pelo menos compra um guento, almofadas e talvez uma armadura com proteção traseira." Arthur riu tanto que derrubou a coroa. "Feito! Elson, tu perde teu saque pros rabos feridos da távola. E da próxima, guarda tua lança para saxões." Elson resmungou, mas foi só uma brincadeira de madrugada. Mas aceitou, porque o rei estava com Excalibur na mão. Os saxões fugiram de navio, mas todo mundo sabia, voltariam com mais guerreiros, mais machados e mais raiva. Por enquanto, a Bretanha estava salva. O exército marchou de volta para a cidade, passando por vilarejos e fazendas.
Em cada parada, o povo saía nas ruas. Mulheres jogando flores e umas cerejas, homens erguendo forçados em saudação, crianças correndo atrás gritando viva o rei Arthur e seus cavaleiros malucos. Camponeses choravam de gratidão. Vocês salvaram nossas vacas preguiçosas e nosso trigo ruim. Donzelas piscavam pro Elson, que piscava de volta, mesmo sem saque, e bardos já compunham canções. A emboscada do pântano, onde o rabo do Eloy virou lenda. Os 4 cavaleiros cavalgavam na frente, Maicon girando lança, Eloy sentado de lado na cela gemendo baixinho, Elson contando piada suja pros soldados, Vinícius calculando quanto ouro ainda sobrava para reconstruir a fazenda saqueada. E assim, os protetores do reino voltaram para casa, feridos, saqueados, mas vivos e cheios de besteirol para contar pros netos. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. A Távola Redonda volta ao normal, ou quase. Meses depois da grande emboscada nos pântanos, com saxões ainda lambendo as feridas nos barcos e jurando vingança em germânico rouco, a Bretanha voltou a uma calmaria relativa. O sol brilhava de novo, quando não chovia, o que era raro, as vacas mugiam preguiçosas, e os camponeses voltavam a arar a terra, plantar trigo ruim, colher cerejas azedas e reclamar da vida como se fosse esporte nacional. Ai, meu lombo dói. Ai, o rei cobra imposto alto. Ai, minha mulher ronca mais que o Maicon. Os 4 cavaleiros da Távola Redonda se reuniram de novo no famoso toco de carvalho, agora com um banco improvisado para Eloy sentar de lado, porque o rabo dele ainda doía se encostasse direto na madeira. O hidromel estava morno, o pão duro como pedra, mas pelo menos ninguém estava sendo estrupado, por enquanto. Sir Vinícius, o sábio da logística, chegou primeiro, cara fechada que nem quem comeu limão podre. Bateu o punho no toco e desabafou, voz tremendo de raiva. Pela barba de Merlin e pelo cu do diabo. Aquela ideia idiota de 5 moedas de prata por saxão morto acabou com as reservas de Camelot. Mais de 300 loiros mortos. Isso são 1.500 moedas. Eu calculei tudo nos pergaminhos. O tesouro tá no vermelho que nem sangue de porco. Não vou poder mais comer rapariga barata da região baixa dos pântanos. Aquelas moças fediam a peixe, mas pelo menos eram baratas e faziam massagem nas costas. Agora vou ter que me contentar com hidromel aguado e mão própria. Os outros riram, mas Vinícius continuou, e ainda tenho imposto pros camponeses. Se não aumentar, o rei vai ter que vender a coroa, ou pior, vender o Elson como escravo pros saxões. Sir Elson, o safadão grisalho, chegou mancando de raiva, não de ferimento, mas de ódio acumulado. Sentou com cuidado, porque a fazenda destruída ainda doía na alma. Fala sério, Vinícius. Minha fazenda virou churrasco saxão, moedas de prata sumiram, trigo bom levado, aveia premium espalhada pros ratos. E ainda perdi meu saque da batalha como sentença do rei por cuidar do Eloy na tenda. Eu tava só ajudando na recuperação. Juro. Agora tô pobre que nem camponês sem vaca. Sir Maicon, o fortão, chegou rindo com um saco enorme de moedas saxãs no ombro e um cesto de cereais roubados dos inimigos. Deu um tapa nas costas do Eloy, leve, pra não doer o rabo. Relaxa, Eloizinho. Com essa quantidade de pratas e cereais que a gente pegou na batalha, a gente fica rico pra caramba. Olha aqui, moedas loiras brilhantes, sacos de cevada que nem o saxão come, e até umas espadas boas para vender. Vamos comprar mais vacas, plantar trigo decente e quem sabe, abrir uma taberna só pra gente. O rabo ferido do Eloy. Nome bom, hein? Eloy, ainda um pouco debilitado, andava com uma almofada amarrada na bunda e sentava devagar como velho de 90 anos, deu um sorriso torto. Os ferimentos estavam cicatrizando, o da flecha já era só uma casquinha feia, e o do Elson, bem, estava voltando ao normal, mas as pregas nunca mais foram as mesmas. Ele olhou pro Elson, respirou fundo e falou: Sir Elson, depois de pensar muito, e de passar noites gemendo na palha, eu decidi te perdoar. Foi sacanagem das brabas, arrebentou meu ânus que nem pergaminho velho, mas a gente é irmão de Távola. E tu jurou, né? Elson se levantou, pôs a mão no peito e fez juramento solene, voz grave como o bardo bêbado. Eu, Sir Elson, o mais velho e safado da Távola Redonda, juro pela Excalibur, pelo hidromel do rei e pelo cuferido do Eloy, nunca mais estruparei ninguém. Nem cavaleiro, nem camponês, nem saxão loiro. Minha lança fica só para saxãs, com consentimento, claro. Todos riram,
Maicon deu um tapa na mesa que derrubou copos. Vinícius murmurou até acredito quando ver, e Eloy estendeu a mão. Feito. Mas se tu quebrar o juramento, eu mesmo enfio uma flecha no teu cu. A vida foi voltando ao normal na cidade. Camponeses aravam terra, plantavam, colhiam e reclamavam. Ai, o pântano fede. Ai, o trigo tá torto. Ai, minha mulher quer mais filhos. Os 4 cavaleiros mais doidos do rei voltaram a ajudar. Maicon carregava troncos para os muros, Eloy organizava estoques de flechas, contando uma por uma, Vinícius contava moedas, agora com cara de enterro, e Elson, bem, Elson flertava com as donzelas, mas só com conversa fiada. Aí o rei Arthur, com a coroa ainda torta, chamou todo mundo pro salão e anunciou o novo plano. Meus nobres idiotas! Para encher o cofre de novo e comprar mais hidromel, vamos voltar a explorar estanho no sul do pântano. Tem minas antigas lá, cheias de metal brilhante. Vamos extrair, carregar em carroças fedorentas e trocar na costa da França por vinho barato e prata. Os franceses são o povo mais fedorento de toda a Europa. Fedem a queijo podre, alho e perfume ruim, mas pagam bem por estanho. Quem topa? Maicon berrou. Eu topo. Levo as carroças nas costas se precisar. Eloy, eu organizo logística, mas sem flecha na bunda dessa vez. Vinícius, se der lucro, eu compro raparigas baratas de novo. Elson piscou, e eu cuido das donzelas francesas, com consentimento, juro. E assim, os 4 cavaleiros mais malucos da Bretanha se prepararam para nova aventura. Minas fedorentas, franceses fedorentos, e a esperança de que o cu do Eloy aguentasse a viagem sem mais surpresas. A távola redonda estava de volta ao trabalho, e ao besteirol eterno. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. Encruzilhadas do destino, ou onde o cu quase virou profecia. Com os saxões lambendo as feridas nos barcos e jurando voltar com mais loiros, machados e raiva acumulada, o rei Arthur chamou os 4 cavaleiros da távola redonda pro salão de Camelot. A coroa torta, a barba desgrenhada, o hidromel na mão tremendo de raiva e preocupação. Meus nobres idiotas! Berrou o rei. Os saxões não vão desistir. Meus espiões dizem que eles estão se juntando com anglos e jutos, uma aliança de bárbaros fedorentos que vai cair em cima da Bretanha como piolho em galinha gorda. Preciso de aliados. Vocês 4 vão viajar pela ilha inteira, bater de porta em porta, falar com reis, duques, chefes tribais, até com pastor de ovelhas se precisar. Tragam promessas de aliança, guerreiros, ou pelo menos uns barris de hidromel decente. Primeiro destino, o reino de Brigantia, na cidade de Eboracum. Falem com o rei Aldric. Ele tem um exército decente e odeia Saxão mais que eu odeio imposto atrasado. Partam amanhã. Os 4 saíram do salão já discutindo quem ia na frente, quem carregava o mapa e quem levava o hidromel de emergência. No dia seguinte, cavalos selados, capas esvoaçantes, armas brilhando, ou enferrujadas, dependendo do cavaleiro, eles partiram rumo ao norte. A estrada era longa, cheia de lama, buracos e cheiro de vaca. Depois de horas cavalgando, o sol começou a baixar, e o cansaço bateu forte. Vamos parar nesse riacho ali no bosque, sugeriu Vinícius, o sábio. Água limpa, sombra, e eu trouxe um musgo especial que colhi no pântano sul. Dizem que se fumar, a gente vê visões, ou fica doidão que nem camponês depois de 3 dias de hidromel. Elson piscou. Musgo? Eu topo. Melhor que hidromel aguado. Maicon riu. Se ficar doidão, eu giro lança para espantar mosquitos. Eloy, ainda com o rabo sensível, eu só fumo se for meticulosamente seco. Nada de mofo. Mas o musgo estava infectado com mofo mesmo, daqueles verdes azulados, fedendo a queijo velho e sonho ruim. Eles acenderam uma fogueirinha, enrolaram o musgo em folha seca e fumaram como se fosse o último dia da Bretanha. Em minutos, o efeito bateu como um martelo na cabeça. Vinícius começou a ver estrelas dançando quadrilha no céu. Maicon jurava que as árvores estavam piscando para ele. Eloy contava folhas caindo. 1, 2, ai, meu cu tá flutuando. E Elson? Elson entrou no modo safado máximo. Olhos vermelhos, voz rouca, começou a falar alto. Oh, meus irmãos, com esse musgo, eu tô vendo tudo diferente. Olha o cu do Maicon ali, redondinho, forte. Será que cabe minha lança medieval? E o do Eloy, já tão acostumado, e o do Vinícius, sabe, mas apertadinho. Imagina a gente aqui no bosque, só nós 4,
sem ninguém para julgar, uma orgia de cavaleiros para relaxar antes da missão. Os três pararam de repente. O ar ficou pesado. Maicon sacou a lança. Elson, cala essa boca antes que eu enfie isso no teu cu pra ver se cabe. Eloy pegou a espada curta. Tu jurou nunca mais. Em nome da honra real dos cavaleiros, eu te prendo agora mesmo e te levo pro rei algemado. Vinícius, ainda doidão mas sério, pela távola redonda e pelo cu ferido de todos nós, desiste dessa besteira ou eu calculo teu prejuízo eterno. Elson levantou as mãos, rindo nervoso. Calma, calma. Era brincadeira. Só o musgo falando. Eu juro pela Excalibur que era piada. Nada de cu hoje, nem amanhã, nem nunca mais. Eles bufaram, guardaram as armas e decidiram acampar ali mesmo, porque já estava escurecendo e ninguém queria cavalgar doidão na estrada. Montaram as tendas, acenderam fogueira maior, e estavam quase dormindo quando uma fígio surgiu na névoa. Uma bruxa velha, encurvada, com capa preta esfarrapada, olhos brilhando como brasas. Elson, ainda meio alto, perguntou: Ô véia, conhece um lugar bom para acampar? Aqui tá cheio de musgo doido e cu imaginário. A bruxa parou, olhou para os quatro com um sorriso torto que mostrava dentes podres, e falou com voz que parecia vento no túmulo. Vocês não encontrarão nada aqui, a não ser a verdade. E a verdade é que todos estão condenados. Os saxões estão se unindo com os anglos e jutos. No próximo ano, eles vão invadir a Bretanha inteira. Vão queimar Camelot, roubar as cerejeiras, fuder os rabos de todos os cavaleiros e transformar o rei Arthur em tapete de pele de saxão. Vocês quatro vão morrer gritando, com lanças no cu e flechas na honra. A profecia é clara, o destino da ilha acaba em sangue e merda. E começou a sumir na névoa, devagar, como fumaça de musgo ruim, deixando só o eco da risada rouca. Os quatro ficaram parados, olhos arregalados, o efeito do musgo misturado com medo puro. Maicon, foi o musgo, né? Eloy, ou foi verdade? Vinícius, eu calculo 87% de chance de ser besteirol, mas e os 13%? Elson, tremendo, se for verdade, pelo menos a gente morre juntos. Mas sem cu envolvido, por favor. Eles não dormiram direito aquela noite. Ficaram de guarda, ouvindo a névoa sussurrar profecias, pensando se a aliança com Aldrich em Eboracum ia salvar a pele, ou só adiar o inevitável. A jornada continuava, mas agora com peso novo, o destino da Bretanha pendurado por um fio, e por 4 cus que já estavam cansados de tanto sofrer. Fim do capítulo 6. Capítulo 7. O rei e seus pedidos, ou como 2 cavaleiros quase fizeram o rei Aldrich engasgar com hidromel. Depois de uma noite mal dormida no bosque, com visões de saxões loiros dançando quadrilha com angos e jutos, e o eco da bruxa velha repetindo condenados, cus estourados, guerra inevitável, os 4 cavaleiros finalmente chegaram aos portões de Eboracum, a capital do reino de Brigantia. A cidade era impressionante, muralhas altas de pedra cinzenta, torres cheias de arqueiros com cara de quem já matou saxão no café da manhã, e um cheiro de fumaça de lenha misturado com cerveja forte. Eles pararam na frente dos portões maciços, sujos de lama da estrada, rabos ainda doloridos do musgo doido e das aventuras passadas. Sir Elson, sempre o mais falante, ergueu a voz rouca. Ó guardas de Eboracum! Somos os cavaleiros da távola redonda do grande rei Arthur. Abram esses portões fedorentos. Por favor. Precisamos falar urgente com o rei Aldrich sobre a guerra. Os saxões se uniram com os anglos e jutos. Tão vindo com força máxima para destruir a Britânia inteira. Vão queimar tudo, roubar nossas cerejeiras, fuder nossos rabos e transformar Camelot em chiqueiro saxão. Um silêncio pesado ecoou. Os guardas se olharam, coçaram as barbas, e um deles gritou lá de cima: Espera aí, cavaleiro grisalho. Tu disse fuder nossos rabos? Isso é código para aliança ou tu tá pedindo para entrar de outro jeito? Maicon bufou: Calma, Elson. Tu já começa com besteira antes de entrar. Eloy contou segundos em voz alta: 1, 2, 3. Se não abrirem em 10, eu começo a reclamar meticulosamente. Vinícius murmurou: Eu calculo 47% de chance de eles atirarem flecha na gente só pela cara do Elson. Mas os portões rangeram e se abriram devagar, como se a cidade tivesse preguiça de receber visitantes. Os 4 entraram, cavalos pisando em paralelepípedos irregulares,
e foram recebidos por uma guarda de honra que mais parecia um bando de lenhadores com armadura. O rei Aldric em pessoa veio ao encontro deles na praça central. Um homem alto, barba ruiva trançada, cicatrizes no rosto que pareciam um mapa de guerra, e um sorriso que misturava hospitalidade com se me irritarem, eu corto cabeças. Ele abriu os braços. Cavaleiros de Arthur, bem-vindos a Eboracum. Venham, entrem no grande salão. Temos hidromel forte, javali assado, pão fresco e conversa séria sobre esses bárbaros loiros. Meus homens de confiança já estão esperando. Vamos comer e discutir a guerra. Os 4 seguiram, babando com o cheiro de comida. O grande salão era uma bagunça gloriosa. Mesas longas lotadas de guerreiros brigantinos, tochas crepitando, bardos tocando harpa desafinada e hidromel fluindo como rio. Eles sentaram no centro, perto do rei, e começaram a encher a barriga. Javali crocante, queijo fedido, maçãs, não as de tinta gel, graças a Deus, hidromel que fazia o musgo do bosque parecer chá de camomila. Depois do terceiro copo, o rei Aldric limpou a barba e perguntou, sério: então, cavaleiros, quais são as estratégias de batalha de Arthur para conter esses invasores? Sir Vinícius, sempre o mais sábio, limpou a boca com a manga e respondeu com voz de professor: Majestade, vamos atacar onde mais dói, no bolso deles. Se fecharmos as rotas de abastecimento logística, cortar os caminhos de comida, armas, hidromel saxão, eles não vão ter outra alternativa senão fugir de barriga vazia e cu apertado. É guerra econômica, pura e simples. Eu calculo que em 3 meses eles desistem. Antes que alguém pudesse aplaudir, Sir Elson interrompeu, batendo o copo na mesa. Besteira, Vinícius. Isso é coisa de contador medroso. Precisamos destruir eles o quanto antes. Assim que chegarem nas nossas praias, a gente ataca com tudo, lanceiros girando, arqueiros meticulosos, e eu na frente distraindo com minha lança especial. Ataque direto, sem enrolação. Senão eles desembarcam e começam a comer nossas cerejeiras antes da gente piscar. Vinícius rebateu. Direto? Tu quer morrer rápido, seu safado? Logística é rei da guerra. Elson, logística é para quem tem medo de sujar a armadura. Vinícius, medo? Eu calculo que teu plano mata a gente em 2 semanas. Elson, teu plano mata a gente de fome antes da batalha. Os dois começaram a discutir alto, apontando dedos, cuspindo migalhas de javali, enquanto Maicon ria e Eloy tentava acalmar. Calma, calma. Contém até 10. Ou até 100, no caso do Elson. O rei Aldric bateu na mesa com tanta força que os copos pularam. Basta, vocês dois. Não temos tempo para baboseiras de cavaleiros brigões. Já vi crianças de 5 anos discutindo menos que isso. O salão ficou em silêncio. Aldric respirou fundo, coçou a barba ruiva e continuou. Diga ao rei Arthur que Brigantia vai se unir a vocês. Mandaremos guerreiros, lanças, escudos e hidromel para encher as barrigas dos aliados. Mas com uma condição, e é séria. Os 4 se inclinaram para frente, curiosos. Quero fazer um pacto de amizade e cooperação com meus vizinhos belicosos, o reino da Bernícia e o de Lindsey. Durante anos fomos inimigos, brigamos por terras, por ovelhas, por quem tem a barba mais bonita. Sangue derramado, mãe chorando, hidromel derramado em vão. Mas agora, precisamos lutar juntos pela Bretanha e pela nossa sobrevivência. Sem união, os saxões, anglos e jutos vão nos pegar um por um, como o lobo pega a ovelha bêbada. Vocês vão levar minha proposta de paz para os reis deles? Convencer que o inimigo comum é maior que as antigas brigas? Maicon deu um soco na mesa, de empolgação, dessa vez, claro. Eu convenço Namarran se precisar. Eloy, eu faço o tratado meticulosamente escrito, com cláusulas e tudo. Vinícius, eu calculo o custo da aliança e o lucro em hidromel. Elson piscou, e eu distraio as rainhas com meu charme, se tiver rainhas. Aliança selada com beijo, quem sabe? Aldric riu pela primeira vez de verdade. Cuidado com o charme, Elson. As rainhas de Bernícia mordem mais que Saxão. Mas vão. Levem minha mensagem. Se conseguirem essa união, a Bretanha tem chance. Se não, bem, a bruxa que vocês encontraram no bosque estava certa. Condenados. Os 4 trocaram olhares.
A profecia da bruxa ainda ecoava na cabeça deles, misturada com hidromel e javali. Então tá decidido, disse Aldrich. Comam, bebam, durmam aqui hoje. Amanhã partem para Bernice e Lindsay. E rezem para que os reis vizinhos não cortem suas cabeças antes de ouvir a proposta. Elson murmurou baixinho pro Vinícius. Se der errado, pelo menos a gente morre com a barriga cheia. Vinícius, e o cu intacto, por enquanto. E assim, a missão continuou, de aliados em potencial para reis teimosos, com o destino da Bretanha pendurado por um fio, e por 4 cavaleiros que mal conseguiam concordar sobre hidromel. Fim do capítulo 7. Capítulo 8. Novos aliados e a chegada dos bárbaros, ou como o hidromel azedo salva o dia. Quase. Com a missão nova em folha, convencer Bernice e Lindsay a entrar na grande aliança anti-saxão antes que os loiros virassem a Bretanha num churrasco coletivo, os 4 cavaleiros da Távola Redonda saíram de Eboracum sem nem dar tempo pro hidromel do banquete baixar. Cavalgaram um dia inteiro sem parar, sol queimando a armadura, bundas doloridas quicando na sela, cavalos bufando que nem touro bravo. Elson reclamava, meu cu tá virando mingau de tanto galope. Vinícius respondia, calcula o tempo, mais 12 horas e a gente chega, ou morre de hemorroida. Maicon ria, eu aguento mais que vocês 3 juntos. Eloy contava os passos do cavalo, 1, 2, ai, meu rabo. Chegaram ao castelo de Bernice ao entardecer, sujos de poeira, fedendo a suor e hidromel velho. O rei GWYN, um homem magro, barba preta comprida que parecia vassoura velha, olhos fundos de quem já brigou com meio mundo, estava no salão principal. E, milagre dos deuses, ou coincidência de besteirol, ao lado dele estava o rei Cartag de Lindsay, baixinho, barrigudo, cara vermelha de quem bebe desde o café da manhã, e uma coroa torta que parecia roubada de um palhaço. Os 4 entraram tropeçando, Elson quase caindo da sela de tão cansado. GWYN ergueu uma sobrancelha. Cavaleiros de Arthur? Vieram pedir aliança ou mendigar hidromel? Vinícius, sempre o mais diplomático, quando não estava contando moedas, deu um passo à frente. Majestades, ouçam, os saxões, anglos e jutos estão se unindo. Centenas de navios, machados afiados, vontade de destruir tudo. Mas se todos os reinos da Bretanha, Brigantia, Bernícia, Lindsay, Camelot e o resto, ficarem juntos, a gente segura o avanço. Juntos somos mais fortes que um exército de loiros fedorentos. Divididos, viramos tapete para os invasores pisarem. GWYN coçou a barba. Eu e Cartag passamos anos nos matando por causa de uma ovelha roubada e um pedaço de terra que nem presta. Por que eu ia confiar nele agora? Cartag bufou. E por que eu ia confiar nesse magrelo de barba de vassoura? Ele roubou minha melhor vaca em 489. Elson tentou ajudar. Ei, majestades! Imagina, depois da vitória, a gente faz um banquete gigante. Hidromel para todo mundo, javali assado, e quem sabe, umas donzelas compartilhadas. União total. Maicon deu um soco na mesa, leve, para não quebrar eu esmago qualquer saxão que tentar separar vocês de novo. Eloy, meticuloso como sempre, eu já preparei um tratado aqui na minha cabeça. Cláusula 1, ninguém rouba a vaca do outro. Cláusula 2, dividem o saque saxão meio a meio. Cláusula 3, hidromel ilimitado na paz. Os reis se olharam, relutantes. GWYN resmungou, parece besteira. Cartag completou, mas é melhor que morrer sozinho. Depois de muita insistência, Elson contando piada suja, Vinícius calculando probabilidades de sobrevivência, 82% com aliança, 3% sem, Maicon flexionando músculos, Eloy recitando cláusulas. Os 2 reis bateram as mãos na mesa ao mesmo tempo. Tá bom, gritou GWYN. Entramos na aliança. Pela Bretanha. E pela vaca que eu ainda quero de volta. Cartag riu. Feito. Mas se o Elson piscar para minha rainha, eu corto o pau dele. Elson piscou inocente. Eu? Jamais. E aí veio o brinde. Todos levantaram copos de cerveja aguada e hidromel azedo, o melhor que tinham no estoque. Juntos somos mais fortes, berrou Elson. Pela Bretanha. Pela Távola. Pelo cu intacto de todos nós. Os guerreiros aplaudiram, copos tilintando, hidromel voando. Mas no meio das sobras da festa, pratos vazios, bardos cantando desafinado, um camponês dormindo debaixo da mesa, a névoa entrou pelo salão como se tivesse sido convidada.
E dela surgiu de novo a bruxa velha, encurvada, olhos brilhando, risada que gelava a espinha. Vocês todos estão perdidos, sussurrou ela, voz ecoando nas pedras. Os invasores já estão nos seus navios a caminho. São centenas de navios. Vão varrer essa terra de vermelho com o sangue dos bretões. Vão queimar castelos, roubar hidromel, arrombar cus e deixar só cinzas e choros. A aliança é tarde demais. Ha 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 ha. E começou a sumir na névoa, devagar, deixando só o eco da risada maligna. Um frio repentino subiu pelas espinhas dos cavaleiros. GWYN derrubou o copo. Cartag engasgou com hidromel. Os quatro se olharam, pálidos. Elson, tremendo. Precisamos ir correndo. Formar nossos exércitos. Marchar contra esses filhos da puta loiros agora. Eloy, já calculando. Isso. Vamos nos organizar o mais rápido possível. Eu faço listas de suprimentos, flechas, ungüentos tudo. Maicon bateu no peito. Eu vou arrasar todos com minha força. Girar lança até eles pedirem arrego. Vinícius, mais frio. Calma, Palermas. Primeiro a gente volta e se encontra com o rei Arthur. Só depois discutimos as estratégias de batalha juntos. Se formos cada um pro seu lado, vira bagunça. Precisamos de plano e de mais hidromel para aguentar. GWYN assentiu. Vão. Avisem Arthur que Bernice e Lindsay marcham com vocês. Mas rezem pra bruxa estar errada, ou pra gente morrer bebendo, não gritando. Os quatro saíram do salão correndo pros cavalos, rabos doendo, corações acelerados, a profecia ecoando na cabeça. A guerra tava vindo. Centenas de navios. Sangue. E talvez mais cus em risco. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. O grande exército da Bretanha e a reviravolta final, ou como o cu da Bretanha quase virou tapete saxão. A notícia se espalhou pela Bretanha como fogo em palha seca. Os navios saxões, anglos e jutos estavam vindo, centenas deles, com velas rasgadas, machados brilhando e gritos que pareciam gargarejo de hidromel azedo. Toda a ilha acordou de uma vez. Cidades, vilas, fazendas, todo mundo contribuiu para o grande exército bretão. Camponeses largaram enxadas e pegaram forçados, ferreiros deram espadas velhas, donzelas costuraram bandeiras, com manchas de hidromel, claro, e até as vacas preguiçosas de Eloy foram requisitadas para puxar carroças de suprimentos. O povo gritava nas ruas, pela Bretanha, pelo hidromel, pelo cu intacto. Em Camelot, o grande salão estava lotado como nunca. Mesas empurradas pro canto, mapas gigantes no chão, tochas crepitando. No centro, o rei Arthur com a Excalibur na mão, ainda meio enferrujada, os reis GWYN, Aldrich e Cartag ao lado, e os quatro cavaleiros da távola redonda sujos de estrada e hidromel. O ar cheirava suor, medo e javali assado de emergência. O rei bateu na mesa. Meus aliados, meus idiotas nobres. A invasão tá vindo. Precisamos de estratégia. Falem. Sir Elson, sempre o primeiro a abrir a boca, levantou o punho. Plano perfeito, majestade. Atacamos nas praias. Assim que os navios encostarem, a gente cai em cima. Sem tempo para eles descansarem, sem tempo para comerem, sem tempo para organizar fila para mijar. Lanceiros na frente girando como moinhos, arqueiros meticulosos do Eloy atirando flechas com bilhete volta para casa, loirinho. E eu na retaguarda distraindo com minha lança especial. Vitória rápida, banquete depois. San Vinícius, coçando a careca, rebateu na hora. Isso é loucura pura, Elson. São centenas de navios. Se a gente atacar direto, eles desembarcam em massa, nos cercam e viramos churrasco bretão na primeira hora. O lógico é emboscada. Deixamos eles avançarem um pouco, fechamos as rotas de abastecimento e logística, cortar os caminhos de comida, armas, hidromel saxão. Eles não vão ter outra alternativa se não fugir de barriga vazia e cu apertado. É guerra econômica, pura e simples. Eu calculo que em 3 meses eles desistem. Elson virou pro Vinícius. Logística? Tu quer esperar eles comerem nossas cerejeiras enquanto a gente conta grão por grão? Vinícius. Melhor contar grão do que contar cadáveres, seu safado impulsivo. Elson. Impulsivo? Tu é covarde calculista. Vinícius. Covarde? Eu calculo que teu plano mata a gente em 47 minutos.
Eles começaram a discutir fervorosamente, apontando dedos, cuspindo migalhas de pão, quase se pegando no meio do salão. Os reis olhavam perplexos, GWYN murmurando: esses dois brigam mais que eu e Cartago no passado. Cartago rindo: deixa eles, pelo menos distraem os saxões. O rei Arthur bateu com Excalibur na mesa, rachando a madeira. Parem os dois agora. É uma ordem. Estamos no momento mais importante do nosso reino, não numa taverna discutindo quem come mais javali. Silêncio. Todos congelaram. Arthur respirou fundo, olhou para os dois e declarou: Sir Elson, irei aceitar tua sugestão. Vamos atacar na primeira invasão com força máxima. Nas praias, sem piedade, sem recuo. Vamos mostrar para os bárbaros que a Bretanha não se curva. Vinícius empalideceu. Rei, isso é insano. Corremos sérios riscos de sermos derrotados logo no começo. Sem plano B, sem logística. Arthur virou para ele, olhos faiscando. Você ousa questionar as ordens do seu rei? Vinícius, firme, mas tremendo um pouco. Se o rei tem ideias estúpidas sobre como defender seu reino e seus súditos, então me sinto obrigado a te alertar, meu rei. A lógica diz que... Arthur interrompeu, voz de trovão. Chega! Isso foi a gota d'água. Sir Vinícius, você está preso por desacato contra o rei. O salão ficou em choque. Maicon deixou cair o copo de hidromel. Eloy murmurou: meu Deus, sem o Vinícius. Elson piscou, surpreso até ele. GWYN e Cartago trocaram olhares. Esse rei tá louco? Vinícius baixou a cabeça, sem lutar. Se é a vontade do rei, eu aceito meu destino. Prendam-me. Mas lembrem, sem minha inteligência, essa batalha vai ser mais difícil ainda. Boa sorte contando os mortos sem mim. Guardas se aproximaram, algemaram Vinícius com correntes frias e o levaram pro calabouço. O sábio saiu sem resistência, só murmurando baixinho. Eu calculava 82% de chance com a aliança. Agora caiu para 31%. Boa sorte, idiotas. O salão ficou pesado. Elson coçou a barba. Rei, sem o Vinícius, quem vai calcular as flechas? Quem vai saber quanto hidromel sobra? Arthur, voz rouca. Nós vencemos na força. Nas praias. Sem discussão. Preparem o exército. Amanhã marchamos pro litoral. Maicon, eu vou girar lança até cansar. Eloy, eu conto as flechas, meticulosamente, sozinho. Elson, e eu, distraio eles com charme. Ou com o cu, se precisar. A reviravolta final pairava no ar, o grande exército bretão unido, mas sem o cérebro da operação. Vinícius preso, a bruxa rindo na memória de todos, e os navios saxões já no horizonte. A Bretanha estava prestes a descobrir se bravata vence logística, ou se o cu de todo mundo ia virar lenda de derrota. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. A batalha final e o desastre bretão, ou como o cu da Bretanha virou churrasco saxão. 10 dias depois da prisão de Vinícius, o grande exército bretão estava reunido nas praias do sul, um espetáculo nunca visto. Quase 10.000 homens, camponeses com forçados, ferreiros com martelos, donzelas com facas de cozinha, para ajudar no pós-batalha, reis menores com coroas tortas, e o exército principal liderado pelo rei Arthur, GWYN de Bernícia, Cartago de Lindsey e Aldrig de Brigantia. Bandeiras tremulando, hidromel sendo passado de mão em mão para aquecer o ânimo, e um cheiro de medo misturado com javali assado de emergência. No horizonte, o mar virou um tapete de madeira podre, centenas de navios saxões, anglos e jutos, velas rasgadas, machados brilhando, gritos que pareciam o OTAN. Hidromel. Cubretao. Uma força incalculável, um mar de loiros fedorentos. Um frio congelante acertou a espinha de todos. Até o rei Arthur murmurou: puta merda, a bruxa tava certa. O exército bretão formou linhas, lanceiros na frente, arqueiros atrás, cavalaria pronta. Assim que os primeiros barcos encostaram na areia e os bárbaros começaram a pular, Elson berrou: agora, seus filhos da mãe. Ataque total. A primeira carga de cavalaria, comandada pelo safadão grisalho, foi épica e burra ao mesmo tempo. Cavalos galopando na areia molhada, lanças apontadas, Elson na frente gritando pela távola e pelo cu intacto. Eles atropelaram os primeiros saxões, cabeças voando, sangue jorrando, carnificina dos dois lados.
Mas os invasores eram muitos, demais. Flechas voavam como granizo, cavalos caíam, homens eram pisoteados. No meio do caos, o rei Arthur gritou: todos! Ataque total! Sem recuo! E o exército inteiro avançou numa carga suicida. Batalha sangrenta, espadas batendo em escudos, gritos, hidromel derramado misturado com sangue, cheiro de merda e morte. Elson, no centro da bagunça, acertou um saxão com a lança e riu: toma essa, loirinho! Mas uma flecha envenenada, daquelas com sumo de cereja azeda, ironia do destino, acertou seu peito. Ele caiu do cavalo, gemendo: ai, meu cu, não, meu peito. Um saxão pulou em cima e terminou o serviço com um machado. Sir Elson, o safadão eterno, morreu com o último piscar de olho pro céu. Valeu a pena. Eloy, meticuloso até o fim, avistou o rei dos invasores, Euratur, um gigante loiro com coroa de chifres falsos. Mirou com precisão, pela honra da távola. A flecha voou reta e acertou o pescoço do rei bárbaro. Euratur caiu gorgolejando, morto. Eloy sorriu por meio segundo, uma flecha bem contada. Mas logo foi cercado por 10 saxões furiosos. Eles o esfaquearam por todos os lados. Eloy morreu murmurando: eu calculei errado. Maicon resistiu mais tempo. Girando a lança como moinho louco, matou dezenas. Vem, seus loiros! Toma giro! Braços fortes, suor voando, ele era uma muralha viva. Mas o cansaço veio, o fôlego acabou. Um grupo de anglos o cercou, machados desceram. Maicon caiu de joelhos, ainda girando a lança uma última vez. Pela távola! E tombou, o fortão virando tapete. Sem os principais cavaleiros, o exército bretão entrou em pânico total. Formações se desfizeram, camponeses correram, reis menores gritavam: foge! Os invasores cercaram tudo, sem pudor, massacrando homens, mulheres, até as vacas preguiçosas. O grande exército da Bretanha virou carnificina. Arthur lutou até o fim, Excalibur girando, mas uma lança saxã atravessou seu peito. Ele caiu na areia, murmurando: Merlin, eu errei. E morreu. Enquanto isso, no calabouço úmido de Camelot, que já estava sendo saqueado lá em cima, Vinícius comia um pão de centeio duro como pedra, contando as migalhas para passar o tempo. De repente, névoa surgiu no chão, e a bruxa velha apareceu de novo, encurvada, rindo. Vinícius, o que você quer, bruxa maldita? Veio rir da minha cara? Bruxa, esse reino tá condenado. Todos vão sangrar até a morte. Não tem escapatória. Se quiser sobreviver, reúna os poucos que sobrarem e fuja para os reinos de Gales. Lá é o único lugar seguro, por enquanto. Vinícius, por que tá me ajudando agora? Bruxa, eu tentei ajudar vocês há muito tempo. Mas vocês são burros. Só pensam em se drogar com musgo mofo, discutir cu e atacar sem plano. Agora vão ou morram. Vinícius, eu vou. Pela Bretanha, e pelo que sobrou de nós. E assim, a batalha terminou em desastre. A Bretanha caiu. Camelot queimou. Os cavaleiros morreram. E Vinícius fugiu para Gales, o único que sobrou para contar a verdadeira história. Fim. Ou será que é só o começo da resistência?